Muito bem, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, né? Então, glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade da gente poder estar aqui e dar continuidade aos nossos estudos sobre o Apocalipse, né? Então, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Que alegria poder compartilhar aqui com vocês esses estudos. E a gente vai prosseguir aqui estudando juntos a Palavra de Deus. Nós estamos em uma parte muito especial, né? Que nós estamos falando aqui do arrebatamento, certo? Se você não viu as outras aulas, confira aqui no nosso canal no YouTube. Agora vamos dar... antes da gente continuar, né? Eu quero pedir desde já que você, se estiver gostando aqui do nosso conteúdo, ou se você gostar desse conteúdo, curta o vídeo, ative o sininho para receber todas as nossas atualizações aqui do canal e compartilhe, né, com os amigos, com os irmãos em Cristo, para que mais pessoas possam ser abençoadas com o conhecimento da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos então prosseguir aqui nos nossos estudos. Então, nós estamos falando sobre o arrebatamento, o momento em que uma porta se abre no céu, né? Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E a voz de Jesus chama a igreja, dizendo: suba para cá. A gente sobe, a gente entra no céu, a porta se fecha. A Bíblia diz que passam-se 7 anos, né? Um total de 7 anos, e depois a porta se abre de novo em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Jesus volta agora, mas ele não volta sozinho, né? Então a primeira vez que a porta se abriu, lá que a gente estudou lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Jesus ele aparece para chamar a igreja. E em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, ele volta com a igreja já arrebatada, com seus corpos já transformados, glorificados. E nós que tínhamos sido arrebatados, que nós tivemos os nossos corpos glorificados, agora a gente desce com Jesus, né? A gente pisa na terra, não só Jesus, mas a gente também, que agora com corpos físicos glorificados. Então a gente começa a reinar com Jesus durante 1000 anos na terra, amém? Então vamos lá, vamos entender e lembrar que a volta de Jesus, ela acontece em 2 momentos, né? Primeiro momento é quando ele chama a igreja e o mundo não vê. O ímpio não vê. Só quem vê é crente, né? Só quem ouve é crente. Só quem some e desaparece da terra no arrebatamento é o crente. Em Jesus Cristo, que entregou a sua vida para Jesus. E ele encontra Jesus no céu, no arrebatamento. Bom, então essa é a terceira aula, né? Essa é a nossa terceira aula. Só um instante aqui. Essa é a nossa terceira aula. Pronto. E qual é o tema dessa aula de hoje? É como será o arrebatamento, certo? Então a primeira aula, né, a aula 1 foi o que é o arrebatamento. A segunda aula, quando será o arrebatamento. E hoje a terceira aula, como será o arrebatamento. Então, tá preparado aí? Vamos lá? Hoje nós vamos entrar em um detalhe muito importante, certo? Muito importante, que é entender tanto a primeira quanto a segunda parte da volta de Jesus. E é muito importante você saber que a volta dele será visível, será física e será uma volta literal, ok? Então esse é o primeiro ponto. O retorno de Cristo será de forma visível e física. Mas por que é isso, né? Por que esse detalhe aqui? Porque tem gente que diz que Jesus já voltou. Tem gente que diz que Jesus já apareceu, literalmente, né? Tem gente que diz isso. Existem denominações que ensinam isso, que Jesus apareceu já, e dão até a data. Olha só, eles dão até a data em que Jesus voltou. Só que eles dizem que Jesus ele apareceu em espírito. Ele não apareceu de forma física, visível. Ele apareceu em espírito. E ninguém viu. Porque não foi de forma física a volta dele. E isso, né, esse ensino, ele é completamente equivocado. É um ensino completamente antibíblico, né? Não tem respaldo isso
Não existe no texto do Novo Testamento algo que ensine que Jesus vai aparecer no céu e ninguém vai ver, que quando ele aparecer vai ser primeiro espiritualmente falando, só no espírito e não de forma física, mas que vai ali tipo marcar uma nova época na igreja, né? Uma nova etapa da obra dele redentora no céu. Então, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, né? As pessoas, elas podem interpretar muitas coisas, né? Podem achar muitas coisas, mas no final, irmãos, a gente tem que ir para onde? A gente tem que ir para a Bíblia, certo? Né? Então, olha, respeito todos, eu até entendo muitos pontos de vista, assim como eu também tenho o meu ponto de vista, obviamente, mas no final, todos nós temos que fazer o quê? Ir para a Bíblia, né? Nós temos que dizer, olha, legal, interessante essa sua maneira de pensar, né? Mas onde é que isto está na Bíblia, né? Onde que está escrito isso, né? A pessoa pode até tentar ali pegar, jogar no texto, hein? Né? Mas aí a gente tem que olhar e dizer, olha, pera aí, olha aqui, esse texto, ele está falando de outra coisa, né? Você está pegando um texto, você está tentando encaixar aqui nessa interpretação, né? Mas não é assim que se faz, né? Não é isso não. Os textos, eles têm que ser analisados dentro do seu contexto, né? Então tem gente que diz que a volta de Jesus em parte já aconteceu, né? Eu vou dizer uma coisa. Primeiro, a data da volta de Jesus é algo antibíblico, né? Algo que está fora de permissão, né? De aceitação. Não tem como a gente aceitar isso. Ah, Jesus voltou no ano tal, Jesus apareceu no ano tal. Então a Bíblia diz, ninguém sabe, né? E ninguém pode pôr data, porque ninguém sabe o dia nem a hora, né? Certo? Ponto 1. Ponto 2, quando ele voltar, não tem essa de dizer que ninguém viu, né? Que ninguém sabe, só depois, né? Só ficou sabendo depois. Porque quando Jesus voltar, as pessoas saberão, tanto da primeira quanto da segunda vez, né? Do primeiro e do segundo momento. Então quem vai saber da primeira vez, no primeiro momento? Só os remidos, e serão arrebatados. Então se Jesus já tivesse aparecido, nós não estaríamos mais aqui, né? A igreja não estaria mais na terra, porque ela já teria sido arrebatada. E a segunda vez, no segundo momento, quando ele aparecer, nós já entendemos isso, né? Como, né? Mas será visível também, né? Vamos dar exemplo, Mateus 24, 30. Mateus 24, 30 está falando aqui do segundo momento da volta dele, e ele diz aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão. Olha aí, por favor, repita isso comigo, né? Diga aqui comigo, me ajuda aí. Verão, né? Todas as nações, o que, meu Deus? Né? O que, minha gente? Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, biblicamente, não tem essa de Jesus aparecer e ninguém ver. A gente já estudou na aula 1, na aula 2, e principalmente na aula 1, que quando Jesus aparecer para o arrebatamento, no primeiro momento, a igreja vai ouvir o som de trombeta, vai ver o Senhor nos ares, né? A gente vai se encontrar com Ele, ok? Então será visível a volta dele. E esse texto que fala desse segundo momento, né? Esse texto aqui está falando do segundo momento aqui, Mateus 24, 30. Quando ele retorna para pisar na terra fisicamente, todas as nações vão lamentar. Por quê? Porque aí já é tarde demais. Perderam a chance de salvação e todos vão ver a volta dele. Bom, então estabelecer data está fora de aceitação. A Bíblia já diz isso, Mateus 24, 36, que ninguém sabe nem o dia, nem a hora, tá? Bom, outra palavra muito especial, nós vamos analisar agora, Atos, capítulo 1, de 9 a 11. Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, diz assim: Tendo dito isso,
Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Quem estava olhando ali? Né, os 11 apóstolos, ali também outros discípulos fiéis, né, que, junto com os apóstolos estão vendo Jesus. Judas já tinha morrido, né? Uma nuvem cobriu Jesus da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, né? Então, por favor, leia aqui comigo novamente. Vamos lá? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, o que vai acontecer? Voltará da mesma forma. Vamos repetir? Da mesma forma. Mais uma vez, da mesma forma. Voltará da mesma forma, como o viram subir. Então, o que está acontecendo aqui no texto? Jesus aqui, ele já ressuscitou, ele já passou 40 dias na terra fisicamente. Jesus está na terra com um corpo físico, ressuscitado, glorificado. Muita gente viu Jesus, muita gente tocou em Jesus, né? Você lembra de Tomé? Naquele que disse assim: eu só vou acreditar se eu colocar o dedo na ferida dele, né? Até hoje tem gente que gosta de colocar o dedo na ferida dos outros, né? Não é eu e nem você, em nome de Jesus, amém? Então veja, Jesus, ele está fisicamente na terra, com o corpo visível, glorificado, mas tocável, né? Jesus até comeu, né? Você vai lá, acha esse texto, né? Depois da ressurreição, Jesus até comeu pão, comeu peixe, é um corpo. A Bíblia diz que agora, depois dos 40 dias após a sua ressurreição, ele está no Monte das Oliveiras e ele ascende, ele é elevado ao céu, e uma nuvem o encobre. Então, ele deixou uma última ordem para os seus discípulos. E que ordem foi essa, né? E de pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Bem, aí a nuvem cobre Jesus e eles não veem mais Jesus. Jesus entra no céu, tá? E os discípulos não o veem mais. E eles estão ali olhando, certo? Até que a Bíblia fala que aparece diante deles, né, 2 homens vestidos de branco, quer dizer, 2 anjos, né? E falam para eles: ei, Galileus, por que vocês estão aí olhando para cima, né? Esse mesmo Jesus, ele voltará da mesma forma como ele subiu. Da mesma forma como ele subiu, ele vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Então, sendo redundante aqui, certo? Mas é para bater no ponto. Como foi que ele subiu? A gente vamos ver na Bíblia então, né? Como foi que Jesus subiu? Lucas 24, 39. Vamos ver novamente esse texto. A gente já citou anteriormente. Diz assim: vejam as minhas mãos e os meus pés. Jesus falou ali para a equipe dele, para os discípulos dele: sou eu mesmo. Toquem em mim. Vejam, um espírito não tem carne nem ossos. Remendo isso. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Eu tenho carne, eu tenho ossos. Então, ele já não tinha mais sangue, né? Que o sangue dele já havia sido todo derramado na cruz, mas o corpo dele estava vivo por causa da glória de Deus, certo? Bem, então Jesus, ele está dizendo aqui: eu não sou um espírito, né? Quer dizer, ou seja, eu não sou apenas um espírito, né? Claro que todos nós somos seres espirituais, mas ele está dizendo: eu tenho um corpo. Eu não sou um fantasma, eu tenho um corpo. Então a Bíblia diz, né, como ele subiu. Ele subiu com um corpo físico. E Jesus está no céu agora com um corpo físico. E quando ele voltar, ele vai voltar não em espírito, né? Que alguém vai dizer que ele voltou, mas ninguém viu, né? Ele vai voltar de forma física, da mesma forma como ele subiu, e todos vão ver. No primeiro momento, a igreja. No segundo momento, todos lamentarão o Filho de Deus. Todos os ímpios perderam a chance de salvação. Então Jesus vai voltar com um corpo
físico, literal, né? No arrebatamento. O seu corpo estará lá, glorificado. Ele vai nos levar, vai nos transformar. Nosso corpo será glorificado, assim como o corpo de Jesus, tá? Porque é o que está escrito, né? Capítulo 4, versículo 1 do Apocalipse. Suba para cá. E quando isso acontecer, nós o veremos. Bem, aí a Bíblia diz que nesse instante em que o arrebatamento acontecer, que os mortos vão ressuscitar primeiro, né? Então, primeiro, veja, na Bíblia, né, eu vou explicar aqui, né? 1 Tessalonicenses 4, versículos do 14 ao 17, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que também Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Olha só, no arrebatamento, o que vai acontecer? Primeiro passo, vamos iniciar com o entendimento aqui. Se o arrebatamento acontecesse daqui a 10 minutos, um exemplo, a gente não sabe, certo? Onde está Jesus nesse momento antes do arrebatamento? No céu, certo? Quem está com ele agora, né? Todos os que morreram em Cristo. Seus corpos foram sepultados na terra, talvez no mar, afogados em algum naufrágio, quem sabe cremado em nossa cerimônia, ou não sabemos, mas o corpo físico está na terra, né? Ficou na terra, mas o espírito daquela pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Ele subiu ao céu, está com ele, está com Jesus, está onde? No paraíso, né? Como Jesus olhou para aquele criminoso na cruz ao lado dele, e naquele último instante ainda deu tempo dele se arrepender e de ser levado para o paraíso, porque Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo. Onde? No paraíso. Então, onde está Jesus? Na glória, no paraíso. Onde estão as pessoas que morreram em Cristo, crendo em Cristo? Na glória. Os seus espíritos, a vida verdadeira deles, o espírito, o ser espiritual está no céu com Jesus, mas o corpo na terra. Aí a Bíblia diz que no arrebatamento Jesus vai aparecer no céu com o seu corpo glorificado, conforme ele mesmo, né? Nós já vimos, nós já entendemos por quê, mas a Bíblia diz que ele trará com ele quem? Os que morreram crentes nele, né? Acreditando nele, eles estão lá em cima com Jesus, e então Jesus, ele vai estar no céu, né? Isso é tremendo, né? Olha só que tremendo. Jesus, ele vai aparecer com as nuvens, né? Na hora do arrebatamento, o anjo vai tocar a trombeta e a voz dele vai dizer, né? Para os que estão vivos: subam para cá. Nós que estivermos vivos encontraremos com eles, né? Que já morreram, tá? Então, já estão com ele, e haverá uma junção, né? Entre os que estão subindo, né? E os que estão vindo com Jesus, né? Vai haver um encontro, né? E todo mundo junto, todos os nossos amigos e parentes que morreram salvos em Cristo, todos os nossos irmãos que já morreram 10 anos atrás, até o que nós nunca conhecemos, né? Porque eles já morreram há 500 anos, 1000 anos atrás, eles morreram em Cristo, eles estarão vindo com ele, né? Voltarão com ele, e nós subiremos e nos encontraremos, e haverá uma grande reunião nas nuvens e nos ares. Faz sentido isso? Certo? Versículo 14, agora versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, né? Os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor Jesus, certamente não precederemos os que dormem. Os que dormem são aqueles que já morreram, né? Então Paulo está dizendo assim: olha, gente, que se acontecer, no nosso exemplo, daqui a 10 minutos, né? Continuando nesse exemplo, né? Nós que estivermos vivos para o momento do arrebatamento, não precederemos os que já morreram. Primeiro eles terão a glorificação, né? Seus corpos ressuscitados e glorificados. Depois nós, os que estivermos vivos aqui na terra. Então o que ele está tentando
explicar agora, né? Porque a palavra dormir, né? Eu vou dizer algo aqui, né? Porque tem gente que acha que as pessoas, quando elas morrem, elas vão para o céu e ficam em estado de sono eterno até o arrebatamento, até a volta do Senhor Jesus. Mas não é isso, né? As pessoas, só porque tem a expressão dormir, né, acham que a pessoa está ali igual tipo a bela adormecida, né? Então tá lá esperando ali um beijinho, né, para acordar, para despertar do sono. Não é isso não, gente. E por que não é essa a intenção da aula, né? Mas a gente tem muitos textos bíblicos, né, que falam sobre dormir. Mas há uma explicação, né? Porque a Bíblia usa a expressão dormir, né? Por que a Bíblia usa a expressão dormir? Porque quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, né? Vou tentar explicar de uma maneira bem prática aqui para a gente entender aqui, né? Quando a gente dorme, quando nós dormimos, nós estamos descansando, certo? Quando a pessoa morre, ela está inconsciente em relação às coisas que estão acontecendo na Terra. Quanto às coisas que estão acontecendo aqui no mundo, né? Ela não sabe, mas quando ela acorda, ela descobre o que aconteceu, né? Ela vê o jornal, né? O que passou, o que aconteceu, né? O que aconteceu até ali dentro da sua casa, enquanto ela estava dormindo, né? Então, enquanto ela está dormindo, ela está inconsciente em relação às coisas da terra. E é o que acontece quando alguém morre, né? O espírito dela vai para a glória e ela está descansando das suas obras agora em Deus. Ela está lá com Jesus, mas está inconsciente em relação às coisas da terra. Então, as pessoas que já morreram, elas estão inconscientes em relação às coisas da terra, mas elas estão conscientes das coisas que estão acontecendo no céu, né? Então, elas estão no céu, no paraíso, e elas têm consciência, certo? Né? Elas têm consciência de quem são, elas lembram da família. Isso é um detalhe interessante. Depois de morrer, quando estivermos no céu, no paraíso, vamos lembrar das pessoas na terra. Vamos lembrar de quem eram nossos filhos, com quem nós casamos, o que fizemos. E estamos gratos a Deus pela salvação, pelo perdão. E estamos em gratidão e em descanso das nossas obras. Só que nós estamos isolados do conhecimento do que está acontecendo na terra, né? Você está tendo uma guerra, você está tendo uma revolta, quem está ganhando a eleição, né? Se o filho se formou ou não, etc, né? Então nós não temos mais consciência do que está acontecendo aqui na terra, mas nós temos consciência de tudo o que está acontecendo no céu. Estamos com Jesus. Por isso que tem essa ideia de dormir, né? Dormir em relação às coisas da terra. Amém? Então, vamos continuar aqui, mas faz sentido isso para você? Você está entendendo? Está gostando? Então, glória a Deus. É bom demais estudar a Bíblia, não é? Vale a pena a gente investir um tempo para aprender, né? Bem, por que nós não precederemos os que dormem? Versículo 16. Pois, vamos lembrar aqui, nós estamos na carta de Paulo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, agora versículo 16 diz: pois dada a ordem com voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, ali no arrebatamento, certo? O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo, detalhe, os crentes, né, ressuscitarão primeiro, né? Os mortos, os crentes, né, que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Primeiros os mortos ressuscitarão. Versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento, nós seremos o quê? Arrebatados. Nós seremos arrebatados, certo? Juntamente com eles. Com eles quem? Eles que morreram antes, né? Então, aonde? Nós seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, certo? Nos ares.
E assim estaremos com o Senhor para sempre. E assim estaremos para sempre com o Senhor, nunca mais distantes do Senhor. Então, fisicamente presentes com eles. Bom, e por que é que os mortos ressuscitarão, né, primeiro? Por que que os mortos têm de ressuscitar primeiro? Então deixa eu explicar isso, né, que é muito interessante isso aqui. Porque os que já morreram, eles já estão no céu, né? Mas eles estão sem os corpos deles, né? Nós estamos na terra, nós estamos com os nossos corpos, obviamente, o nosso espírito está dentro do nosso corpo, né? E quando eles morreram, os espíritos foram separados de seus corpos, né? Eles foram para o céu, mas os seus corpos foram enterrados, né? Como eu disse, né? Afogados, cremados, nós não sabemos, né? O corpo está em algum lugar na terra, pode até mesmo ter se desintegrado, não importa, para Deus não importa, Ele tem todo o poder para ressuscitá-lo, independente da situação em que os restos mortais estejam, né? Não importa o que tenha acontecido, esse é o poder de Deus. Agora, por que é que eles precisam ressuscitar? Primeiro, porque os corpos deles, eles precisam passar pelo sobrenatural, pelo milagre de Deus, para encontrar com o espírito deles, né, que está já no céu, né? Nós não. Nós que estivermos vivos, né, por ocasião do arrebatamento, nós já iremos completos, né? Nossos espíritos, almas e corpos, né? O nosso corpo no arrebatamento sendo transformado em um corpo glorificado. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, por que isso, né? Por que eles precisam ressuscitar antes, né? Essa é a razão. Né? Faz sentido? Faz sentido? Então, glória a Deus. Vamos continuar, né? Como será o arrebatamento? Bom, nós já vimos, né? Será com a voz do arcanjo, tocando a trombeta de Deus. Será com a voz de Jesus dizendo, suba para cá, lá Apocalipse 4, versículo 1. Nós entendemos que haverá um encontro daqueles que morreram antes de nós e agora depois de nós, né? Aqueles que morreram antes de nós e agora nós, né? Agora serão transformados, nossos corpos serão glorificados, eles recebendo os corpos deles e nós todos juntos agora nos encontramos glorificados, né? Com corpos glorificados no céu. E como será? A Bíblia também diz que será num abrir e fechar de olhos, certo? Num abrir e fechar de olhos. Quão rápido é o piscar de olhos? Quão rápido é o piscar? Pesquisa aí, certo? Uma pesquisada aí. Já disseram que é de 1/10 de um segundo, né? A velocidade de um piscar de olhos. Então, é você pegar um segundo e dividir em 10 partes, né? Alguém já disse que é um segundo dividido por 11 pedaços. Então você pega ali um pedaço, né, um segundo, né, você divide por 10, por 11, pega ali uma parte dessas, essa é a velocidade em que acontecerá o arrebatamento. E onde que está isso na Bíblia? 1 Coríntios 15, de 51 a 53, diz assim, eis que eu lhes digo um mistério. O mistério, né? Você gosta de mistério? Mas tem que ser revelado, né? Paulo, ele não conta mistério sem ser revelado. Ele fala, nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos, mesmo os mortos, e os que estiverem vivos para o arrebatamento, todos seremos o quê? Transformados. E você já entendeu por quê, né? Em um momento, no abrir e fechar de olhos, né? Em 1/10 de um segundo, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então a Bíblia diz assim, será num abrir e fechar de olhos. De repente, né, vai ter um sumiço. De repente, vai ter um desaparecimento de milhões de pessoas no planeta. Milhões de pessoas, né,
em toda parte, na África, né, na América do Norte, América do Sul, América Central, Ártico, Europa, Oceania, Oriente, Ocidente, em todos os lugares, no mesmo instante, no mesmo segundo, certo? Pessoas vão sumir do planeta, literalmente. O corpo vai desaparecer, a pessoa vai estar ali, os seus vestes, né, vão cair no chão. Se alguém estiver dormindo, acontecer o arrebatamento enquanto ela estiver dormindo, né? O corpo vai desaparecer, o pijama vai ficar lá sob o colchão. Se alguém estiver dirigindo o carro, ele é crente, salve Jesus, o corpo vai desaparecer, a roupa vai ficar ali, relógio, pulseira, anel, meia. E o carro? O carro vai ficar desgovernado, porque vai estar sem motorista, né? Não vai dar tempo, não vai ser frações de segundo, né, o arrebatamento, muito rápido, né, não vai dar tempo de parar o carro. A pessoa, um avião, né, o piloto, a pessoa, os dois ali, o piloto e o copiloto, crentes, fiéis em Jesus, né, se eles forem crentes, né, vai ficar sem ninguém para pilotar o avião, né. Ah, mas tem o piloto automático, tá, mas quem que vai aterrissar o avião? Então, não é algo tão simples assim, né. Mas imagine quantos aviões podem estar ali sem piloto, né? Meu Deus, né? Meu Deus. Imagina o desespero, né? Imagina o povo gritando, chorando. Por exemplo, cadê meu filho? Cadê meu pai? Cadê minha tia? Cadê fulano? Cadê cicrano, né? Cadê meu amigo? Cadê meu chefe? Cadê meus funcionários? Cadê? Sumiu. E não só aqui, na Colômbia, no Uruguai, na Argentina, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Alasca, Europa, em todos os lugares. Meu Deus do céu, meu Deus, né? Você pode imaginar a loucura que vai ser de uma hora para outra, né? Vai ter gente achando e gritando, é o fim do mundo. Vai ter muita gente que vai ficar para trás, né? Muita gente vai entender, foi o arrebatamento. Jesus arrebatou a sua igreja, eu fiquei para trás, fui deixado para trás. Meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer, né? Então vai dizer, eu pensava que ia subir, mas fiquei aqui, né? Eu pensava que eu ia subir, né? Eu pensava que eu era, mas eu não era crente de verdade. Eu apenas ia na igreja, cumpria ali um protocolo, né? Eu era alguém religioso, né? Eu dizia que acreditava, mas não acreditava muito, né? Não acreditava de verdade, né? Eu não era crente de verdade e eu fiquei para trás. Aí, todo mundo vai dizer, é o apocalipse, é o fim do mundo. Certo? É o fim do mundo, vai ser um desespero. Vai ter, eu imagino, vai ter gente, tipo, entrando em loja, saqueando loja, pegando comida, tentando armazenar as coisas, porque vão dizer, eita, agora o bicho vai pegar. E, irmãos, vai pegar mesmo, viu? Que loucura, que doideira. Que doideira, né? Então é isso que a Bíblia ensina, que quando o anticristo, né, ele aparece, né, nessa hora também, né, ele vem com um tratado de paz para ver ali, para acalmar as coisas, né, para trazer paz para esse caos, né, que vai estar no planeta, né, aí para ver se a poeira se assenta, né, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, né. Bom, então vai ser o sumiço, né, o desaparecimento instantâneo de muita gente, né? Quanta gente eu não sei, né? Mas vamos tentar dar uma estatística aqui. Sabe quantos cristãos tem na Terra hoje? Cerca de 2 bilhões e meio, né, de pessoas são consideradas cristãs, né? Que acreditam em Jesus Cristo, né? Nós temos hoje por volta de quase 8 bilhões de pessoas na Terra, né? Então, eu não sei, na hora que você está vendo essa aula, né? Que é uma aula gravada, quantos bilhões de pessoas já chegou, né? Hoje nós já estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas na Terra, talvez passando, mas hoje, no dia da gravação aqui desta aula, por volta de
2 bilhões e meio de pessoas são cristãos, ou se dizem cristãos. Isso implica que católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, né? Ainda tem isso, né? Ortodoxos, certo? Quantos protestantes desses 2 bilhões e meio de pessoas, né? 1 bilhão são protestantes, que ali romperam com a Igreja de Roma, certo? 1 bilhão de pessoas, isso inclui luteranos, anglicanos, batistas, metodistas, Assembleia de Deus, etc, etc, tá bom? Mas são várias denominações, várias, mas a estimativa é que tem 1 bilhão de pessoas crentes em Jesus. E desse 1 bilhão, se a gente fazer uma comparação ali, né, pegar por exemplo, pela parábola das 10 virgens, né, em que 5 eram prudentes e 5 loucas, se for na proporção de 50%, né, desse 1 bilhão, ali vai dar 500 milhões de pessoas, né, se for a metade, né. Então 500 milhões de pessoas vão subir, certo? Claro que isso é uma especulação, né? Quantos vão subir com Jesus? Bom, a gente não tem como saber. Não tem como saber. A gente não pode ser juiz de ninguém. Ninguém pode dizer, se fulano é salvo, né, ou se ele não é salvo, né? Só Deus, ele é o justo juiz. Mas, antes de prosseguir, então deixa eu dar uma palavra de alerta aqui, que serve para a minha vida e serve para a sua vida, né? Vamos meditar nisso, né? Quem realmente está vivendo uma vida verdadeira de relacionamento com Deus? Será que eu estou vivendo uma vida verdadeira com Deus? Será que você está vivendo uma vida verdadeira com Deus? Não é uma vida religiosa, né? Quem realmente é um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito, em verdade, né? No espírito, que vive uma vida espiritual com Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus e não pela carne, e a vida real com Deus, né? Não de aparência, mas verdadeira, né? Quem busca conhecer e se relacionar diariamente com Deus, né? De verdade, quem o busca todos os dias para o conhecê-lo, né? Para conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, mas se relacionar com Ele, né? Quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus, que não é apenas atender a um protocolo de ir para a igreja todo final de semana, é ter o seu lugar secreto com Deus, como o Senhor nos ensinou, para a gente entrar no nosso quarto, né, buscar a Deus em secreto, em intimidade, para o conhecer de verdade. O nosso Pai que nos vê em secreto, Ele nos recompensará, né? Então precisamos buscar a Ele, desejando a Ele de verdade, desejando conhecê-lo de verdade, e tendo prazer, né, um deleite em estar na sua presença, né? Aí Ele nos recompensará. E é muito sério isso, né? A diferença, né, na parábola das 10 virgens, entre as virgens loucas e as prudentes, é que as prudentes tinham azeite, né, suas vasilhas, e as loucas não. Então azeite é a figura do Espírito Santo, né? Então falava de estarem cheias do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de Deus, porque o Espírito Santo, Ele é Deus, né? Então, como a gente estava falando aqui, retomando, a gente tem uma ideia, mas a gente nunca pode julgar se alguém é salvo ou não. Então precisamos prestar atenção nos detalhes da palavra de Deus, para não sermos deixados para trás. Então, essa palavra de alerta aqui é para que a gente desperte, para que a gente busque estar com as nossas vasilhas cheias do azeite, cheias da presença de Deus, para nós não sermos deixados para trás. A gente achar que vai subir, na verdade nós vamos ser deixados para trás, né? Porque tem gente, né, que tem apenas aparência, né, uma capa religiosa, mas não é crente de verdade. Então, cada um sabe como está a sua vida com Deus. Você está andando na carne ou andando no Espírito, né? Conforme Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu desligar aqui.
desculpe, que andam segundo o Espírito. Então, voltando à pergunta, né? Quantos vão subir? A gente, segundo essa estatística que nós vimos acima, né? A gente pode ter uma ideia, né? Porque a Bíblia diz até que pelo fruto a gente conhece a árvore, certo? Contudo, né? A gente, diante de tudo isso, né? Nós podemos ter uma noção que vai ser muita gente, né? Eu preciso dizer aqui isso, né, numa convicção pessoal, né, essa minha convicção pessoal, sem contar as crianças, certo? Porque eu creio que as crianças também serão arrebatadas, porque elas estão inocentes, elas estão em uma condição de inocência, elas não conhecem, elas não sabem exatamente o que, elas não sabem o que é pecado, elas não sabem quem é Jesus, né? Elas não sabem se precisa de salvação ou não, certo? E, claro, isso é uma ideia, né? Isso é uma especulação. A gente não pode criar uma doutrina em cima disso, né? Mas se for assim, né? Você pode imaginar até as crianças, né? Sendo arrebatadas, né? Aí pode imaginar uma mãe gritando: cadê meu filho? Cadê meu bebê? Cadê minha criança? Gente, Deus me livre. Eu não quero estar aqui, não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, então é isso, né? Para a gente terminar essa aula, como vai ser, né? Vai ser um abrir e fechar de olhos, um sumiço global de milhões de pessoas. Último ponto, né? Nós teremos um corpo glorificado, certo? Um corpo glorificado. Como é o corpo glorificado? É um corpo como o de Jesus, que não depende de sangue para viver. É um corpo que é como se fosse algo, né, em vez do sangue, é a glória de Deus correndo por dentro do corpo, nos mantendo vivos. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele estava dentro de um corpo, certo? Mas esse corpo não tinha mais sangue, né? Porque o sangue já tinha sido derramado, né, na cruz do Calvário. Tanto que quando ele chegou para Tomé, né, a gente já mencionou isso, ele disse: olha, coloca o dedo aqui na ferida, né, no buraco aqui. Se Jesus, né, se tivesse sangue ali, né, o sangue ia escorrer ali pela ferida, pelos buracos ali, né, pelo lado, mas não, já não tinha mais sangue. O sangue já havia sido apresentado a Deus e Pai, né? Como Jesus, que ele é o sumo sacerdote, ele entregou ali todo o sangue, né? Ele entrou no Santo dos Santos, apresentou o seu sangue a Deus e Pai. Então é um corpo que vive da glória de Deus. Amém? E a Bíblia diz, nós já vimos, certo? Em 1 Coríntios 52 e 53, nós seremos transformados. Aquilo que é corruptível tem que ser revestido daquilo que é incorruptível. Nunca mais, irmãos, o corpo vai ficar doente. Nunca mais o corpo ficará velho. Nunca mais o corpo ficará com dores. Aleluia. Vai orando aí, vai glorificando, vai tipo balançando o corpo já pela fé. Nunca mais dor de coluna, nunca mais uma gripe, nunca mais uma febre, nunca mais uma ruga. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Jesus vai arrebatar essa igreja. Ela é sem mancha, sem ruga, incorruptível, porque é um corpo que agora é glorificado. Glória a Deus. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Nunca mais morre o corpo, nunca mais morre igual ao corpo de Jesus, né? Jesus, ele ressuscitou ali por volta de 2000 anos atrás. O corpo dele ainda existe, nunca mais morreu. Glória a Deus, né? E como será esse corpo glorificado, né? Como será esse corpo glorificado? Bom, nós vamos ver esse texto aqui, 1 João 3:2, né? 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
interessante aqui, ó. Mas sabemos que quando ele se manifestar, né, Jesus, né, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Mais uma vez a Bíblia dizendo, né, quando Jesus se manifestar. Então está falando da volta de Jesus, né? Nós veremos Jesus e como nós o veremos, nós seremos semelhantes a ele. Interessante. A Bíblia está dizendo que o meu corpo glorificado será semelhante ao corpo glorificado de Jesus, porque assim como ele é, nós seremos. Vamos ver outro texto? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Jesus transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! Aleluia! Vou repetir, ele transformará o nosso corpo humilhado, este corpo aqui, irmãos, que é sujeito à doença, a dores, tornando o nosso corpo semelhante ao seu corpo glorioso, ao seu corpo glorificado. Então, a Bíblia está dizendo, gente, meu corpo glorificado será semelhante ao corpo glorificado de Jesus. Não é tremendo isso, irmãos? Aí alguém diz, mas como que é o corpo glorificado, né? Jesus, como a gente já dissemos aqui, esse corpo não depende mais de sangue para viver, depende da glória, por isso ele é glorificado, né? Então, como é o corpo de Jesus? Bom, a gente já leu esse texto, né? Como que é Jesus fisicamente, né? Jesus revelou isso para João na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, versículos de 12 a 15. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Versículo 14. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Glória a Deus, né? Então, a esperança, irmão, para quem não tem cabelo, hein? Glória a Deus. Vai ter pessoas que querem ter cabelo, vai ter muito cabelo, hein, irmão? Glória a Deus. Brancos como a lã, brancos como a neve, seus olhos eram como chamas de fogo. Glória a Deus. Olha aí como serão os nossos olhos. Eles serão, né, como chamas de fogo. Glória a Deus, né? Olha só que lindo. Versículo 15. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Ou nossos pés, né, serão como bronze, limpinhos, polidos. Nunca mais vai ter pessoal tendo que ir para pedicure, para manicure, né? Vai estar brilhando ali o pé, como bronze que passa por uma fornalha. Tá brilhando. E a voz como o som de muitas águas, né? Até a nossa voz, irmãos, vai ser diferente. A Bíblia diz como é o Senhor, como é o corpo dele. Nós seremos também, nós seremos semelhantes a ele. Então, há uma descrição aqui do corpo glorificado de Jesus. Eu creio que será assim, né? Que tremendo isso, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Como será o arrebatamento. Então vamos lá, recapitulando aqui. Como será o arrebatamento? Ponto 1, será visível, né? Nada dessa conversa de ser algo espiritual que ninguém percebeu. Não, vai ser visível. O corpo dele fisicamente vai aparecer, certo? Ponto 2, os mortos ressuscitarão primeiro. 3, vai ser no abrir e fechar de olhos. 4, nós receberemos um corpo glorificado. Esse é o arrebatamento, né? É assim que vai ser, né? Então, quem pode dizer amém aí? Quem pode glorificar o Senhor pela sua palavra? Glória a Deus, né? Você está pronto aí para receber um corpo novo?
Oh, glória! Né? Enquanto isso não acontecer, nós vamos esperar o Senhor. Nós vamos aguardar o Senhor. Esperar com alegria, vigiando, orando, servindo a Deus e ao seu reino com um coração voluntário. Amém? Quero orar com vocês aqui antes da gente encerrar, né? Vamos orar? Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, Senhor, para Te agradecer, Senhor. Obrigado, meu Deus. Tantas palavras, tantas promessas tremendas, Senhor, aqui na Tua palavra. Que nós vimos que quando o Senhor voltar, não vai ter dúvida, né? Quando o Senhor Jesus voltar, se foi, se não foi, vai ser algo visível. Os teus filhos verdadeiros, eles vão te encontrar no céu. Por isso, o Senhor não veio há 10 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. O Senhor ainda não voltou, na verdade. Mas o Senhor vai voltar. E quando isso acontecer, os sinais vão estar evidentes para todo mundo saber. Deus, Pai, em nome de Jesus, te peço, remova todo engano, remova todo equívoco, remova toda distorção da Tua palavra. Remova, Senhor, qualquer coisa que está fora, Deus, da Tua palavra. Nos ajude a nos alinhar às Escrituras. Pai, obrigado, meu Deus, pela promessa que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, né? Quem pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus, glória a Deus. Mais uma aula, mais uma bênção de Deus. Então, nós vamos continuar ainda em cima desse tema do arrebatamento, né? Não perca a próxima aula, né? Tem mais coisas para a gente aprender ainda. Então, até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.